Esse é o vídeo que todo self-employed no Reino Unido deveria assistir. Se você é self-employed, fica até o final, porque o que eu vou falar aqui é muito importante para você. E se você não é self-employed, mas o seu esposo é, a sua mulher é, você tem um amigo, um parente que é self-employed, assiste esse vídeo e depois manda esse vídeo para ele, porque é muito importante tudo que eu vou falar aqui. Bora pro vídeo. No Reino Unido, existem dois tipos de aposentadoria, e eu já fiz alguns outros vídeos aqui falando sobre esses tipos de aposentadoria. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, se inscreva no canal, já clique aqui para se inscrever, deixa o seu like nesse vídeo também, porque você vai começar a receber mais conteúdos desse canal. E aí você vai poder aprender mais sobre finanças, sobre investimentos, sobre aposentadoria, sobre como se organizar financeiramente aqui no Reino Unido. Voltando então, eu já fiz alguns vídeos falando sobre os tipos de aposentadoria, mas vamos dar uma relembrada. Existem dois tipos principais: a State Pension, que é a aposentadoria do Estado, que é uma aposentadoria paga pelo governo, e a Work Pension, que é uma aposentadoria ligada ao seu trabalho, se você tiver um trabalho registrado. Se você for self-employed, você não tem uma Work Pension, porque a Work Pension tem a ver com quem tem emprego registrado. Portanto, se você é self-employed, qual que é a única aposentadoria que você tem nesse momento? A State Pension, ou seja, a aposentadoria do Estado. E como que funciona a State Pension? Qual que é o valor? Quais são as regras para você receber? Vamos dar uma relembrada. O valor máximo que você pode receber de State Pension atualmente é de cerca de 998 libras por mês. Ninguém recebe mais do que isso. Porém, você só pode receber depois de completar 66 anos atualmente, e se você tiver contribuído por 35 anos. Se você não contribuiu por 35 anos, você não vai receber o valor máximo, que é de 998. Você vai receber o valor proporcional aos anos que você contribuiu. Portanto, 998 libras por mês é o máximo se você tiver mais do que 66 anos e se você tiver contribuído por mais do que 35 anos. O que isso quer dizer? Não vai ser o suficiente. Mesmo que você tenha mais do que 66 anos e já tenha contribuído por 35 anos, 998 libras não é o suficiente para se aposentar. E o grande problema é que a maioria das pessoas nem 998 libras vai receber, porque não contribuiu por 35 anos. Vai receber menos do que isso ainda. Ou seja, se você é self-employed, é isso que está sendo preparado para sua aposentadoria. Um valor que não é suficiente para você manter o seu estilo de vida. Ou você vai precisar continuar trabalhando, ou você vai precisar da ajuda de amigos e parentes, ou você vai ter que dar um jeito de se adequar a viver um estilo de vida completamente diferente desse que você tem hoje com o dinheiro que você ganha do seu trabalho. Mesmo que você recebesse o máximo, não seria o suficiente. Mas calma, se você é self-employed, tem uma solução para isso e é muito mais simples do que parece. Vamos dar uma olhada. Existe aqui no Reino Unido uma outra conta voltada para a aposentadoria que se chama Personal Pension. Vamos lá, a Work Pension já está no nome ali, o Work Pension tem tudo a ver com o trabalho. E a Personal Pension também já está no nome. Personal Pension tem tudo a ver com você. Não é por conta do seu trabalho, é você, self-employed, que decidiu abrir um plano de aposentadoria para você, abrir uma conta que você vai poder se preparar e se planejar para você ter também uma fonte de renda lá na frente, quando você for se aposentar, para você não precisar depender 100% da aposentadoria do Estado. Então, Work Pension, tudo a ver com o trabalho. Personal Pension é uma decisão sua, você que tem que abrir, não tem nada a ver com o trabalho. E o melhor, se você abrir uma conta dessa, se você começar um plano de aposentadoria, uma Personal Pension, o governo te dá uma ajuda extra em cada valor que você destinar para esse seu plano. Vamos lá, eu vou explicar como que isso funciona. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar uma corretora ou uma instituição financeira ou um banco que oferece uma Personal Pension. A primeira dica aqui, presta bem atenção, fuja de bancos. Normalmente eles não são a melhor opção, porque eles vão cobrar uma taxa alta para você abrir essa conta, uma taxa de administração para você manter essa conta, e eles não vão oferecer opções de investimento tão atrativas assim quanto você poderia achar, por exemplo, em uma outra corretora. Entre as corretoras também tem que ter cuidado, algumas também não são tão boas quanto parece, também cobram taxas que não são necessárias e também não oferecem boas opções de investimento. Depois que você abre a conta na corretora, você vai precisar escolher uma estratégia de investimento, porque vamos lá, esse plano seu de aposentadoria, essa Personal Pension, ela é nada mais nada menos do que uma conta de investimento. Você não vai simplesmente depositar o seu dinheiro lá. Você vai depositar o seu dinheiro lá, mas ele vai começar a render de acordo com a sua estratégia de investimento. Pode ser uma estratégia mais conservadora, simplesmente, por exemplo, uma poupança, você deposita e vai recebendo juros da renda fixa. Pode ser uma estratégia de investimento mais moderada, um pouco de renda fixa e um pouco de ações, por exemplo, que vai te ajudar a ganhar um pouco mais no longo prazo, mas também não vai te colocar em uma posição de muito risco, de muita volatilidade, e também tem
uma opção mais agressiva, que você deixa de lado a renda fixa e vai para uma estratégia de ações. As ações têm um potencial de retorno muito maior no longo prazo, apesar de ter mais volatilidade no caminho. A dica é, se você tem pelo menos mais do que 10 anos pela frente, tá tudo bem ter volatilidade, por exemplo, das ações, porque essa maior expectativa de retorno lá na frente vai compensar esse risco que você está correndo agora no curto prazo. Você não tem necessidade, você nem pode acessar esse dinheiro agora, então você não precisa se preocupar com quedas momentâneas no mercado. Se você estiver investindo por longo prazo, é importante você entender que às vezes é arriscado você não correr risco. Se você tem mais do que 10 anos pela frente, pelo menos, é importante sim você ter pelo menos uma porcentagem em ações, quando não 100% em ações, porque isso vai te ajudar com uma expectativa de retorno bem melhor lá na frente, para que esses seus rendimentos sejam cada vez maiores e que você acumule cada vez mais patrimônio dentro dessa sua conta, dessa personal pension. O terceiro passo, então, depois que você escolheu a corretora, depois que você escolheu uma estratégia de investimento, é decidir o quanto que você vai investir por mês. Então, é o quanto que você vai tirar do seu salário, da sua conta bancária e vai transferir para essa corretora, para essa personal pension, para esse plano de investimento que você escolheu, para que esse dinheiro comece a trabalhar para você. Vamos imaginar que você decidiu investir cerca de 200 libras por mês. Todo mês, então, esse valor sai da sua conta bancária e vai direto lá para a corretora. Mas aqui entra a parte boa. Lembra que eu falei que o governo oferece uma ajuda extra, um bônus especial? Pois é, junto com essas 200 libras que saíram do seu bolso, você vai ganhar uma ajuda extra do governo de 50 libras. Ou seja, no total está sendo colocado nesse teu plano de aposentadoria 250 libras por mês, mas só saiu 200 libras do seu bolso. Vamos explicar por que o governo está fazendo isso. Isso acontece por causa do tax relief. São duas palavrinhas aí que talvez você já tenha ouvido falar. Tax é tudo aquilo que você paga de imposto e relief é até uma palavra boa, né? É um alívio fiscal. O que o governo está fazendo com essas 50 libras que ele está dando de bônus para você? Ele está devolvendo uma parte do imposto de renda que você pagou. Essa devolução vem através de um bônus de 25% sobre as suas contribuições. O que isso quer dizer? Se você depositou 200 libras, você vai ganhar 25%, 50 libras. Se você depositar só 100 libras, você vai ganhar 25%, 25 libras. E se você depositar, por exemplo, 400 libras, você vai ganhar 25%, ou seja, 100 libras, vai virar 500. O quanto você vai ganhar depende do quanto você vai destinar para essa tua conta. Você sempre vai ganhar no mínimo 25%. Em alguns casos você pode ganhar até mais, dependendo do quanto de imposto que você pagou. Lembre-se, essa conta é uma conta de investimento. Além do bônus que você está recebendo do governo, também vão existir juros, dividendos e crescimento de capital. É uma conta de investimento e esse montante vai crescendo conforme o tempo vai passando. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Imagine que uma pessoa escolheu um plano mais agressivo, porque ela sabe que ela tem 10, 15, 20 anos para poder utilizar realmente esses recursos. Então, as volatilidades de curto prazo não são uma coisa que preocupa ela, porque ela já entendeu que o risco de curto prazo não é o risco de longo prazo. O risco de longo prazo é você, na verdade, não ter o dinheiro suficiente lá na frente. Então, ela aceita a volatilidade das ações, que pode acontecer no curto prazo, para ter uma maior expectativa de retorno lá na frente. E aí, então, depois que ela escolheu a corretora dela, ela escolheu um ETF como a estratégia dela de investimento. Um ETF global, que é uma cesta com mais de 3 mil empresas dentro. Então, você vai investir em mais de 3 mil ações de empresas espalhadas por dezenas de países, os principais países do mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália, Brasil, China, Índia. São países desenvolvidos, países emergentes. Essas empresas são de todos os setores da economia, financeiro, tecnologia, saúde, de tudo o que você imagina. São empresas que estão lucrando e crescendo conforme o tempo vai passando. São empresas que, na verdade, você já é até um consumidor, mas agora você também vai se tornar um sócio. Apple, Microsoft, Facebook, Google, Amazon, Tesla, todas essas empresas que você é um consumidor, você também vai começar a se tornar um sócio e receber uma parte do crescimento dessas empresas através desse ETF, investindo para a sua aposentadoria. E aí ela decidiu investir então 200 libras por mês. Lembra que 200 libras vira 250? Pois é. Quanto será que 250 libras vai virar, por exemplo, em 10 anos? Vamos fazer uma estimativa. Em 10 anos, a expectativa é de chegar a um valor de 47 mil libras. Lembre-se, só saiu 200 libras do seu bolso por mês. Isso dá 24 mil libras no total. E você chegou com 47, ou seja, você quase dobrou o dinheiro que você tinha lá dentro desse seu plano de aposentadoria. E em 20 anos? Em 20 anos, 200 libras por mês, que vira 250, investido em um ETF global, tem uma expectativa de chegar a 159 mil libras. Lembrando, nesse caso, só saiu 48 mil libras do seu bolso. 200 libras todos os meses durante 20 anos. Você mais do que triplicou esse dinheiro. Você chegou a quase 160 mil libras só de bônus do governo e crescimento de capital dos seus investimentos. Quando que você pode acessar esse dinheiro? Na Personal Pension, do mesmo jeito que na Work Pension, existe uma idade mínima. Atualmente é 55 anos, mas vai passar a ser 57 anos a partir de 2028. Antes disso, você não consegue acessar esse dinheiro. Mas isso é uma coisa
boa, isso é uma coisa excelente, porque quanto mais tempo você tem para plantar, mais tempo você tem para esses investimentos se multiplicarem e crescerem. Quanto mais tempo você tem, menor precisa ser o sacrifício e maior vai ser o seu resultado. O tempo é o seu maior aliado. A idade mínima não é uma coisa ruim. Ter no mínimo 57 anos para poder acessar esse dinheiro não é uma coisa ruim, é uma coisa excelente, porque você vai ter muito mais tempo para plantar e você vai ter muito mais tempo para esse capital se multiplicar. E esse valor lá na frente, quando você puder acessar, ele vai ter crescido muito mais, simplesmente porque você deixou ele investido por mais tempo. Então a idade mínima não é uma coisa ruim, é uma coisa excelente. Uma forma muito prática, inclusive, de se planejar é simplesmente ver quantos anos falta para você completar 57 anos. Por exemplo, se você tem 35 anos, faltam 22 anos para você chegar aos 57. Isso quer dizer que você poderia, por exemplo, investir 250 libras por 22 anos, que poderiam virar cerca de 195 mil libras. Olha o poder de transformação. Com um pequeno sacrifício mensal, pode se transformar em quase 200 mil libras daqui até a idade mínima que você pode se aposentar. E aí, quando chegar lá na frente, você vai ter uma fonte de renda para você poder se manter, para você não precisar depender 100% do Estado e para você não precisar trabalhar até o resto da sua vida. Apesar de ter uma idade mínima, você não tem que necessariamente tirar esse dinheiro com 57 anos. Tem muitas pessoas que, inclusive, continuam trabalhando. Imagine que você continue trabalhando até ter 66 anos, que é a idade mínima que o governo te dá a State Pension. Nesse caso, se você tem 35 anos, são mais 31 anos pela frente. 250 libras por mês. Lembrando que só sai 200 do seu bolso. Investido durante 31 anos de um ETF global, tem uma expectativa de chegar a 460 mil libras. Isso é mais do que o suficiente para você se aposentar com qualidade lá na frente. Você conseguiu perceber que quanto mais tempo você tem, melhor o resultado fica, e não tem a ver pelo quanto saiu do seu bolso, não. Tem a ver por quanto esse patrimônio está sendo multiplicado. Quando você investe por 10 anos é uma coisa, por 20 anos é uma coisa, por 22 anos é ainda melhor, e por 31 anos é ainda melhor. Quanto mais tempo você tem, melhor é para você. E qual que é o segredo para ter mais tempo? É começar cedo. O melhor momento para você ter começado a pensar na sua aposentadoria foi há 5 anos atrás, foi há 10 anos atrás. Mas o segundo melhor momento é hoje, porque se você não começar hoje, vai demorar mais 5 anos, mais 10 anos, e são 5, 10 anos que você vai ter a menos para você poder se planejar. Quando você tiver com 50, 55, você vai falar, puxa, daqui 10 anos eu vou me aposentar. E se você tivesse começado hoje, 10 anos antes, você vai ter 20, 25 anos para poder construir um patrimônio para que você tenha uma qualidade de vida na sua aposentadoria. Porque se você não tiver isso, qual que é o seu plano? Qual que é a sua ideia de ter uma fonte de renda? Tudo bem, se você já tem uma ideia em prática, continue na sua ideia. Existem maneiras melhores e piores, mas a grande maioria das pessoas não está fazendo nenhuma coisa nem outra. E tem aqui para você, disponível no Reino Unido, uma opção muito boa, uma opção muito simples, que não exige muito tempo, que não exige muito conhecimento e que ainda te dá a oportunidade de recuperar uma parte do imposto que você pagou e investir, se tornar um investidor global das maiores e melhores empresas do mundo, para que isso te ajude a construir patrimônio para que você se aposente com qualidade. Eu entendo que o dia a dia é corrido e que tem muitas preocupações do agora e que pensar no amanhã pode parecer um luxo, porém o amanhã ele vai chegar de qualquer maneira. Se você pensar nele ou não, uma hora você piscou, passou 10 anos, passou 15 anos, chegou à sua aposentadoria. Muitas pessoas me procuram já com 55, 60 anos, com até um certo tom de arrependimento e falar, Samuel, como que eu não comecei antes? O que que eu estava pensando? Exatamente o que que eu estava pensando? Pensando simplesmente no presente, pensando que o futuro vai ter outra solução. Mas a solução para o futuro é plantar hoje. Quanto antes você começar, quanto mais você plantar, melhor vai ser o seu futuro lá na frente. Adiar deixa tudo mais caro. Começar não é opção, começar é uma urgência. Não adie mais esse planejamento, principalmente se você for self-employed. Se você for self-employed, você não tem uma work pension, você vai ter que se virar somente com a state pension e, como você viu, não vai ser o suficiente. Se você tem dúvidas e precisa de ajuda para começar, eu posso te ajudar, porque eu entendo que apesar de eu fazer esses vídeos, de mostrar, de instruir, existem barreiras que talvez você não consiga superar. Às vezes é uma coisa que você não entendeu, é uma dúvida que você tem, é uma falta de confiança realmente para poder abrir a conta. Eu entendo, não tem problema, mas eu posso te ajudar. Se você quiser uma ajuda para fazer um planejamento, para saber quantos anos faltam, quanto que você poderia contribuir, quanto que isso daria lá na frente, aonde abrir essa conta, qual seria a melhor corretora para você, qual seria a melhor estratégia, uma estratégia conservadora, será que realmente você precisa ser conservador? Ou será que você pode, às vezes, colocar um pouquinho de risco para você ter uma recompensa melhor lá na frente? Qual que é a diferença entre você ser moderado e você ser, por exemplo, um investidor mais agressivo? Será que faz muita diferença lá na frente? E quais são esses riscos, Samuel? O que que pode acontecer? Eu não entendo o que que é esse risco. Eu vou perder todo o meu dinheiro? Não é bem isso. Você não precisa se preocupar. Se você quiser entender melhor tudo isso que eu falei aqui agora, planejamento, risco, corretora, como abrir a conta, como fazer o investimento automático, na descrição você vai encontrar o link para minha consultoria, mas você também pode deixar um comentário aqui e eu vou te mandar uma mensagem, a gente vai conversar
conversar, eu vou te explicar melhor como é o meu serviço e como eu posso te ajudar. Pessoal, mais uma vez, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, porque você vai começar a receber mais conteúdos. Se você não é self-employed, mas tem um amigo, uma esposa, o seu marido é self-employed, manda esse vídeo para ele, compartilha esse vídeo com ele. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua dúvida, o que você não entendeu. Não deixa de se inscrever no canal e vai agora já navegar pelos outros vídeos para entender mais, por exemplo, sobre a Work Pension, se você é empregado, ou sobre outros temas aqui também do canal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.